Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro dele e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: O comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada guardava a porta, disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teria
foi entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe. Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus. Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui para fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar. Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabe que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilato levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, num lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata.
Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a roupa em 4 partes, numa parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto,
não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, eu queria que a gente cantasse um salmo que nós cantamos ontem, não cantamos hoje, só o refrão. Meu Deus, por que me abandonaste? Uma das palavras de Nosso Senhor da cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Meus queridos, esse salmo que a gente canta tanto nesse tempo, Salmo 21, ele fala uma coisa que chama muito a atenção. É o justo salmodiando, é o justo orando diante de Deus. Um justo numa grande dor, num grande sofrimento. E ele, depois de dizer isso, ele diz: ó meu Deus, clamo de dia e não me ouvis, clamo de noite e para mim não há resposta. Vós, no entanto, sois o santo em vosso templo, que habitais entre os louvores de Israel. Foi em vós que esperaram nossos pais, esperaram e vós mesmo os libertastes. Seu clamor subiu a vós e foram salvos. Em vós confiaram e não foram enganados. Quanto a mim, eu sou um verme e não um homem. Sou o opróbrio e o desprezo das nações. Riem de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Meus queridos, hoje de manhã, esse salmo me chamava muito a atenção. Porque, na verdade, ele coloca uma diferença grande. Deus que ouve a súplica de Israel. Deus que ouve a súplica do seu povo. Esse povo que clama a esse Deus que mora em meio à sua liturgia, e Deus os escuta. Deus os liberta. Deus os salva, porque confiaram e não foram enganados. E, no entanto, esse homem, quanto a mim, eu sou um verme, não um homem. A esse homem Deus não escuta. Que coisa, gente. Que diferença. Porque Deus escuta o seu povo e não escuta esse pobre que está sofrendo, que está clamando. Esse pobre que está sozinho. Esse pobre que vai continuar narrando tudo aquilo que acontece com ele. Ele diz: riem de mim.
torcem os olhos, sacodem a cabeça, porque a Deus se confiou que ele o liberte. Zombaria. Por quê, meus queridos? Deus não ouve esse homem justamente por causa de seu povo. É essa diferença impressionante. Deus que nos olha com misericórdia e olha para o seu filho, não lhe poupando toda a dor. Vou dizer uma palavra forte, hein? Olha para o seu filho com desprezo. Porque seu filho assume o pecado de todo um povo. E diria mais, não só de um povo Israel, mas de todos os povos. Não sei se para vocês chamou atenção, mas para mim chamou atenção o letreiro que Pilatos manda colocar na cruz de Nosso Senhor. O letreiro diz, não é? Jesus Nazareno, rei de quem? Rei dos judeus. Mas o letreiro foi escrito em quê? Hebraico, aramaico, grego e latim. Pilatos, talvez sem saber, intui uma coisa muito bonita. Esse homem não é rei só dos judeus. Este homem é rei de todos os povos, de todos os homens. E um dia eles vão reconhecer isso. Esse salmo termina justamente dizendo isso, não é? Que ele vai levar, exaltarei o teu nome, glorificarei o teu nome diante de todas as nações. Um dia os homens reconhecerão isso. Que ali está alguém que para que todo Israel seja abençoado, aceita se fazer maldição por eles. Aceita a cruz e a dor. Mas todos reconhecerão que não é só Israel que é o objeto dessa misericórdia de Deus, mas todos os homens. Todos os homens. Também nós, meus queridos. Também nós. E nessa tarde, é isso que nós queremos, que nosso coração aprenda. Todo o amor misericordioso de Deus, para que eu fosse abençoado, para que Deus ouvisse a minha prece. Alguém não foi ouvido. Para que eu fosse salvo, alguém não foi poupado. Alguém não quis ser poupado. Para que eu recebesse o perdão, a misericórdia e pudesse tê-lo como meu rei. Como meu rei. O rei da minha vida. Meus queridos, aquilo que o Senhor pede, e eu diria para vocês, quase mendiga nessa tarde, é o nosso amor. Aquilo que o Senhor mendiga à porta de cada um de nós, é que nós saciemos a sua sede. Tenho sede. Tenho sede. Deus tem sede das almas. Deus tem sede dos homens que Ele criou à sua imagem e semelhança. Deus tem sede desse homem arrogante, que achando que pode fazer o caminho longe dele, fere o seu coração e ao mesmo tempo rebaixa a sua própria dignidade. Não a dignidade de Deus, porque nós não podemos fazer isso, mas a nossa própria dignidade. Deus tem sede desse homem, Deus tem sede de mim, Deus tem sede de você, Deus tem sede da nossa confiança, Deus tem sede do nosso abandono, Deus tem sede do nosso amor, meus queridos. É essa sede que inflama o coração de Deus. E nós também precisamos assumir as palavras desse salmo. Levarei o teu nome diante de todos os meus irmãos, levarei o teu nome diante de todas as nações. Nós que celebramos e acolhemos esse amor na nossa vida, meus queridos, precisamos levar o seu nome a todas as nações. Precisamos narrar as maravilhas de Deus em Jesus Cristo a todas as nações, a todas as pessoas, começando na nossa casa, não é? Que às vezes é tão difícil, tão complicado. Mas começando na nossa casa, não é? Sem desistir.
Porque é forte o amor desse Deus. Porque é tão forte que ele não desistiu. Porque é tão forte que ele procurou o caminho para que nós compreendêssemos o seu amor, ainda que esse caminho fosse a aniquilação de si mesmo. Não é? Que nós também encontremos o caminho, meus queridos, para responder a esse amor do Senhor na nossa vida. E que nós também encontremos o caminho para levar o teu nome diante de todas as nações, diante dos meus irmãos. Que nós também encontremos esse caminho para levar esse amor, esse anúncio, esse evangelho, essa boa nova a todos os homens, sem desistir, sem desistir. Então que Deus nos abençoe nessa tarde, que Ele enche a nossa vida e que nós possamos acolher com gratidão o seu amor. Que nós possamos responder a esse apelo do Senhor, tenho sede, saciando com a nossa própria vida, com a nossa entrega, com o nosso amor, o coração do Senhor tão ferido, tão chagado, por amor aos homens, do qual eu não me excluo, do qual eu faço parte, não é? Do qual eu devo dizer por amor a mim. A mim. É tão fácil às vezes dizer por amor a você, não é? Por amor a nós. Mas quanto é difícil dizer por amor a mim. Porque o amor a mim, dizer o amor a mim me engaja, meus queridos. Me engaja na luta contra o pecado, contra o mal, contra o desamor para com Deus. Me engaja, não é, na acolhida da vontade de Deus, mesmo quando essa vontade, não é, pede de mim a renúncia da minha vontade. Dizer, não é, por mim, nos compromete. Mas nos compromete com Deus que antes se comprometeu conosco. Então vamos pedir a Deus essa graça nessa tarde. Que celebrando essa paixão do Senhor, toda a nossa vida seja inundada, mergulhada no seu amor misericordioso e que esse amor nos transforme. Que esse amor nos capacite também para amá-lo. Com toda a força, com toda a entrega, com todas as nossas faculdades, como também Ele nos amou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora nós vamos ler a reflexão do Deus conosco. Então tá assim. Contemplamos o mistério da cruz redentora de Cristo. De sua morte nos veio a vida e a salvação. Seu amor extremado foi gerador de vida. Aquele que é o Cordeiro imolado anunciou o reino e passou fazendo bem. Esteve ao lado dos pobres, dos pequenos, dos pecadores, dos humildes. Foi condenado por causa de seu amor e de sua fidelidade ao Pai. Sejamos gratos para com o Senhor, pois a Ele devemos tudo. Então agora nós vamos ler a reflexão desse livrinho aqui. Dia 2 de abril, sexta-feira santa, Paixão do Senhor. Começamos a Páscoa com Jesus e não podemos voltar atrás. O medo dos discípulos de antanho, superado com a unção do Espírito Santo, faz com que os de hoje caminhem valorosos para chegar ao Calvário. Sexta-feira Santa é a Páscoa da Cruz. Olhar para a cruz, árvore da vida. Quais pássaros migratórios que percorrem os ares do mundo podemos sobre seus braços? Como diz eu parei aqui, mas lembrei, da música. Eu posso ir muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor. E muita gente não entende essa sexta-feira, claro, é uma sexta-feira santa. E amanhã eu vou explicar um pouquinho essa sábado santo. O que tem? Como assim sábado santo e domingo de Páscoa? Vamos explicar isso amanhã, mas sexta-feira santa é o dia. Claro, Semana Santa nós temos que, domingo de Ramos, nós temos que ficar em silêncios, mas principalmente quinta, sexta, sábado.
tá bom? Porque, principalmente quinta, sexta e sábado, porque quinta é o dia que Jesus é traído. Sexta, Jesus é entregue, Jesus morre na cruz. Sábado é o dia em que Jesus ele vai ao inferno. Por quê? Antes, todos que morriam antes de Jesus iam para o inferno, porque não existia céu. Aí até o dia em que Jesus ressuscitou. Então todos aqueles que morreram, Davi, Elias, Isaías, todos aqueles que morreram em Jesus, né? Todos os justos que foram ao inferno, Jesus leva eles ao céu. Todos que não foram justos, que não eram justos, ficaram no inferno mesmo. Mas vamos continuar aqui. Mais ainda, com suprema ousadia, entramos lá dentro do coração de Cristo para olharmos o mundo pela fenda da chaga aberta pela lança. Tudo ficará diferente. Conversão radical, renúncia ao olhar egoísta dos fatos e sofrimentos. Na cruz de Cristo, indo com ele, até a experiência do abandono. Ele foi até o fundo do poço para resgatar o escravo. Não há mais qualquer escuridão e tristeza, desespero e até ateísmo que não sejam preenchidos pelo amor eterno de Deus. Prostemo-nos por terra em adoração. Beijemos devotos a cruz de Cristo. Que ela seja içada qual o estandarte sobre todos os montes do orgulho humano, marcada nas frontes para que todos os homens e mulheres olhem para o alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai, e olhem uns para os outros, estabelecendo os laços da fraternidade no coração de Cristo, onde se encontram as duas artes da cruz. Está a vitória definitiva, celebrada e comunicada a todos os passantes. Eu esqueci de ler, não sei se eu li para vocês, mas dia 29, as leituras foram Isaías capítulo 42, versículo 1 ao 7, Salmo 26 ou 27, e dia 30 de março, terça-feira santa, Isaías capítulo 49, versículo 1 ao 6, Salmo 70 ao 71, Evangelho João capítulo 13, versículo 21 ao 33, 36 ao 38. Dia 31 de março, quarta-feira santa, as leituras foram Isaías capítulo 50, versículo 4 ao 9, Salmo 68 ao 69 e Mateus capítulo 26, versículo 14 ao 25. E dia 1º de abril, quinta-feira santa, ceia do Senhor, as leituras foram Êxodo capítulo 12, versículo 1 ao 8 e 11, versículo 11 ao 14. Salmo 115 ou 116. Segunda leitura. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23 ao 26. E Evangelho João capítulo 13, versículo 1 ao 15. E as leituras de hoje são Isaías capítulo 52, versículo 13 ao 53 e 12, acho que é isso, vírgula 12. Salmo 30 ao 31 e segunda leitura, Hebreus capítulo 4, versículo 14 ao 16, capítulo 5, versículo 7 ao 9. E Evangelho João, capítulo 18, versículo 1 ao 19, vírgula 42. Acho que até o versículo 42. Então ficamos por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou. E uma boa sexta-feira santa. Medite muito essa sexta-feira, tá bom? Tchau, tchau e Deus abençoe.